Então, galera, eu vou estar falando aqui um pouco sobre extensão vocal. Eu peço que vocês prestem atenção nisso que vai fazer toda a diferença na hora de você exercitar os seus agudos e os seus graves. Eu também estou nesse exercício de graves e agudos, que geralmente quem tem a voz muito grossa, muito grave, tem uma dificuldade muito grande de fazer um agudo, né? Por que isso? Primeiro é que as pessoas não têm que entender uma coisa. Você precisa estudar os agudos. Não adianta você só permanecer com a sua voz no grave, achando que a sua voz vai desenvolver o agudo. O problema maior é você saber desenvolver esse agudo, né? E muitas vezes o seu agudo é só um gemido. Então é esse gemido que tem que ser exercitado. Por exemplo, você não consegue estender um som agudo, mas você consegue deixar sair alguma coisa desse agudo. É nessa alguma coisa que você tem que começar o estudo, né? Se você observar a música do Pique Novo, ligando os fatos, você vai perceber que o cantor, ele muitas vezes deixa a plateia fazer partes da música. Ou seja, ele vai trabalhar um agudo que é da sua voz, só que para ele dar o melhor de si, ele economiza os seus agudos. Eu não vou colocar aqui para não dar direitos autorais, mas depois vocês ouçam esses agudos, né? Que é aquelas partes que eles falam, eu sei. Então, pra gente vai sair às vezes que tem a voz mais grave, vai sair só um gemido e você tem que trabalhar somente essas partes que você tem dificuldade, né? Então, quando começa a música, você vai ver que ainda está dentro da nossa tonalidade. Se você tem um esforço muito grande para você cantar a primeira parte da música, você tem que começar a trabalhar certos elementos, né? Por exemplo, quem trabalha com instrumento de sopro, saxofone, flauta nativa, é uma grande coisa, é uma coisa muito boa para desenvolver seu diafragma, para controlar a saída de ar, né? Ainda mais a flauta nativa, que são aquelas flautinhas de bambu, aquela panflute, né? Que são vários bambus. Porque se você tem dificuldade, né, na respiração, e isso se dá por diversos fatos, um deles é o problema na coluna, tensão nos ombros, tensão na coluna, tudo isso, coluna torta, tudo isso vai ter que ser trabalhado com massagem, cadeira de massagens, aparelhos que fazem massagem para você ter os ombros relaxados, toda essa parte das costas relaxada, porque isso também enrijece as suas cordas vocais, isso por experiência própria, tá? Os ombros, pessoas que não se exercitam, pessoas que vai cantar, se alimentam de comidas pesadas, tudo isso vai dar problema na hora que você estiver cantando, né? Refluxos, aquelas coisas presas na garganta, né? Então, tudo isso é uma coisa que você precisa analisar, né? Estar bem relaxado na hora de cantar. E quando você vai fazer o exercício do agudo, se doer a garganta, é porque está errado, é porque está forçando muito. Não pode doer a garganta. Então, se você começa, ainda mais pessoas que estão começando no canto, elas vão ter dificuldade de pronunciar as palavras. Então ela pega ali o texto da música, né, e começa. Não, 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 não me olhou nos olhos ao tomar café. Se tá difícil sair a sua tonalidade, você tem que ficar nisso. Eu sei. Tem que ficar nesse agudo tentando mudar escalas, porque é como se fosse um degrauzinho que você vai, sobe os degraus e depois você vai voltando por eles, né? A grave, médio, agudo, médio, grave. Então você tem que ter essa noção e exercitar bem. Não adianta você achar que vai chegar lá na hora e vai cantar, porque a música é uma questão de trabalho vocal. É uma questão Você vê pessoas, cantores famosos que tentam cantar a música do Fred Mercury e se arrebentam.
Por quê? Porque o cara tem uma técnica vocal que ele estudou, né? A gente fala muito de registro vocal, é lógico, cada um tem o seu, cada um tem a sua tonalidade, mas isso não impede você de trabalhar agudos, não impede você de tentar fazer sua voz ser elevada um pouquinho mais. Outra questão, toda música, toda vez que você for trabalhar um agudo, né, você vai trabalhar o agudo aqui dessa música aqui, isso vai servir para outras músicas, né? Porque tem músicas que você vai ter menos dificuldade no agudo, porque você já está trabalhando um agudo maior do que aquela, e você vai com facilidade conseguir dominar aquilo. Então você trabalha nos agudos que você gosta. Eu trabalho nas músicas que eu gosto. Tenho uma dificuldade imensa de fazer agudos. Mas o problema não é dificuldade, o problema é você não entender o que é o agudo verdadeiro, o que é você começar a música, porque tudo está no começar a música. Se você não tem a costume de fazer agudos, se você começar essa música, por exemplo, do Pique Novo, se você começar ela no tom do cara, você vai se arrebentar. Tu já está começando com dificuldade, quando chegar nas partes mais agudas, você vai se arrebentar. Então, tem que começar fazendo primeiro a da sua forma. E depois tu vai ouvir a música e vai pegando os agudos e vai ter treinando os agudos. Quando você estiver treinando os agudos, sem perceber, você está treinando também a parte principal da música. Por quê? Porque se o agudo é a parte mais extensa da música, você está trabalhando a mais extensa, com certeza você já está trabalhando também o início da música, que é às vezes meio tom abaixo, né? Ou meio tom assim, um tom mais grave, né? Então você já está trabalhando nas alturas. E é esse trabalho nas alturas que você precisa tomar cuidado. Não pode doer a garganta. Você tem que saber aquecer a voz, fazer o agudo, desaquecer a voz. O que é desaquecer a voz? Se você está trabalhando no agudo, depois, como a sua voz não é aguda, você vai ter que trabalhar o quê? O seu grave. Você vai ter que fazer exercício de para a sua voz ela retornar ao repouso de sempre, a maneira de você falar, porque senão você perde a voz, né? Então, agora, também tem a questão do clima. Você não vai trabalhar um agudo num dia de frio, né? Porque a sua garganta tá fria, tá tudo frio e você não tem como aquecer, a não ser com um cachecol e tal. Você não vai trabalhar em ambiente com ar refrigerado, que vai ressecar. Então, uma série de cuidados. Agora, no calor, no tempo normal, você tendo uma série de cuidados, né? Se tiver com alguns pigarros, come uma maçãzinha sem casca para limpar, né, as cordas prega-vocais. Então, esse exercício também você vai ter que acompanhar o desenvolvimento, né? Você está na fase do gemido, você não está conseguindo desenvolver aquele gemido, mas se você exercitar, você vai perceber que futuramente já está conseguindo desenvolver algo além daquele gemido, ou seja, está ficando melhor, ou seja, a tua corda vocais está conseguindo desenvolver, né? Está conseguindo mover alguma coisa, né? Você estava no -1, já está no 3, mais 3, né? Então, é isso que você tem que perceber, saber se realmente você está fazendo certo, está desenvolvendo. E quando você desenvolve, é difícil perder, né? Porque, primeiro, você tem a noção de como desenvolver aquilo. Segundo, quem canta sempre está como se estivesse numa academia vocal, está sempre malhando a voz. Então, o primeiro passo é você entender o que é um agudo, o que é um falsete, o que é realmente você está trilhando aquele agudo mesmo, tal, e você está vendo que está se assemelhando pouca coisa. Talvez demore um tempo para você chegar a desenvolver o agudo igual do cantor. E isso é legal porque você observa que você alcançou, e isso vai servir para diversas músicas, músicas internacionais, né? A gente às vezes também tem dificuldade de pronunciar a própria palavra da música. Isso se dá porque tem palavras com A, com E, com I, termine. Eu sei. Você tem palavras que você não exercita nas outras músicas. Então, por isso que quando você chega, assim, você acostuma cantar música internacional, aí você chega numa parte de pagode que só trabalha nas alturas, né? Se bem que tem uns gordinhos agora que estão trabalhando com os graves, né? E fazem os graves bonitos. Eles fazem a música numa tonalidade grave e fica bonito, né? Porque o samba tem isso, o pagode tem isso, que você consegue dar ritmo. Então,
tem que ter aquela malevolência para dar para dar o ritmo nas palavras, né? E isso, isso é um pouco difícil para quem tem a voz grave. Mas se você quiser trabalhar na área do agudo, você tem que perceber que tem palavras que não saem, palavras que você não costuma cantar em outras, com i, final essas coisas assim. Não dá para fazer agora que a garganta não está muito boa. Mas, então, é esse entendimento que você tem que ter. Pegar aquele trecho da música que se elevou o agudo, que você gostou, e trabalhar em cima dele. Ficar ali trabalhando. Mesmo que seja migalha por migalha, pouco a pouco. E você também tem que ter essa fidelidade nesse exercício, né? Então, para concluir o pacote, saber o que você está fazendo, né? Qual o caminho, fazer o que você gosta, né? A música que você gosta, não adianta cantar aquilo que você não gosta, que não tem emoção, fica sem vontade de aprender, né? Sem vontade o aprendizado. E também saber o que pode contribuir com esses exercícios, né? Pronunciar bem a palavra, né? Às vezes tem dificuldade no R, né? Em algumas letras, I, O, né? A abertura da boca para fazer o O não pode ser a abertura de U, do U, né? Então você tem que saber exatamente. Então você fica naquela, pega a letra, ao invés de você tentar cantar junto com o cantor, você vai cantando ela solo, sem nada, só você e o papel, sem ambiente, pode ser no ambiente fechado, mas que isso não seja indispensável, né? E você vai ouvir você vai se ouvir, tá legal? Pô, tô conseguindo. Se você consegue assim, com o papel, com certeza com o microfone você vai arrebentar, né? Porque o microfone vai te dar uma facilidade. Então, primeiro vai para a dificuldade, que é cantar solo. Ali você vê nua e crua a sua voz. Ali você começa a perceber o que é a sua voz, né? E tem gente que canta muito bem no microfone, mas vai cantar sem ter nada, né? Em capela, se arrebenta, né? Por quê? Imagina, se você não exercita a voz, se você não canta, um dia pode dar tudo errado, o microfone está fora do tom, mal tonalizado, os instrumentos mal afinados, um dia você pode se arrebentar com a instrumentação. O lugar aberto demais, você não tendo retorno, ou a música está sendo tocada ao meio tom, ou um tom acima, você já se arrebenta tocando normal. Então, tem que ser igual o Tim Maia. Se não tá certo, para tudo, para não passar vergonha, conversa com os músicos, conversa com todo mundo, ó, tá bom isso aí não. Diminui meio tom, sabe? E a gente não pode ficar só se acostumando também a baixar tom de música para ficar cantando, né? Você pode até abaixar para poder cantar, ver como é que está, desenvolver, mas você não pode se conformar com isso, senão todas as músicas você vai querer abaixar meio tom, não, você tem que galgar, ganhar objetivo, ou seja, desenvolver esse agudo. Você tem que trabalhar nisso, né? Desenvolver gritos, né? Desenvolver aquela coisa de você tirar o grito da garganta que os roqueiros fazem muito, sabendo trabalhar com cuidado, né? Não é aquilo você sair gritando, é uma coisa, às vezes começa bem pequenininha. É como na academia, cara. Você não começa pegando um peso pesado, você começa de baixo, acostumando o seu corpo, né? Com exercícios mais fracos, né? Até você ter o corpo já com atividade legal, você está vendo que o corpo está respondendo. Essas fases da academia, como nas cordas vocais, né? Por quê? Porque ela tem que passar por toda essa fase, do iniciante, médio e profissional. Tem que passar por essas fases. Na academia é a mesma coisa. Você tem que passar por aquela fase. Você não adianta você jogar muito peso no corpo, você vai prejudicar alguma coisa. Ou às vezes vai piorar o estado do seu corpo. O seu corpo não vai desenvolver. Então, conforme os estímulos forem, né, você está malhando, o seu corpo vai responder, né? Se você está no caminho certo, você vai ter mais vontade de malhar, tal. Isso para quem tem depressão é muito bom, porque trabalha muito isso. Então, cuidar do corpo, da saúde também é muito importante. Alimentação, não fumar, não beber, né? Se o cara quer, todo atleta que quer ser alguém, ele abre mão de muita coisa. Em qualquer situação você vai ter que abrir mão de coisas.
O cantor tem que abrir mão. Se o cara não nasce com o dom de cantar, se ele nasce com o dom, se ele não cuidar da voz, ele perde. Realmente vai acabando. O cara fuma, bebe, acaba com a voz. Aí vem um outro cara que não tinha dom, mas que trabalhou, teve mais sacrifício, não foi fácil para ele, mas ele manteve a sua tonalidade de voz, né? Então, tudo isso, se você tem dificuldade no falar, quando você está falando, perde o ar com facilidade, tem que fazer trabalho de exercício de segurar a respiração, soltar a respiração devagar, né? E soprando. Instrumento de sopro. Geralmente quem tem problema, como eu falei, de respiração, vai ter problema com instrumento de sopro, né? Quando eu vou estudar sopro, eu pego aquela paradinha do bujão, né? O medidor de pressão, né? E tem uns que tem o controle de ar, o controle do gás não é aquele que tem um clique, não. É um que tem uma rodinha que você gira. E ali eu vou soprando e vou controlando, dando mais dificuldade para a saída de ar. Eu até botei isso no meu canal. Isso é bacana, porque você dá uma dificuldade para a sua respiração e você vai exercitando essa potência, né, de ar. Porque o ar é muito importante na hora do canto. A respiração no momento adequado é muito importante, né? Então você tem que saber a hora de respirar mais fundo, a hora que você pode segurar um pouco mais a respiração. Segurar o ar também é importante. Então o instrumento de sopro te dá essa desenvoltura, por quê? Porque ele te ensina a controlar o ar. Você está fazendo um som ali, você não pode jogar o ar muito forte. Então tu controla, conforme você vai mudando as notas, cada nota que você muda tem uma pressão de ar diferente. E é uma coisa que trabalha muito bem seu diafragma, que te dá uma condição de saúde melhor na questão de oxigenação, né? O oxímetro é muito importante também para você ver se você está com a oxigenação sanguínea legal, né? Quem tem problema de oxigenação no sangue também pode ter essa dificuldade. Pressão, essas coisas também pode trazer uma certa dificuldade, coluna. Então é isso aí, galera. Fazer o que você gosta, né? Dedicar-se algum tempo, né? E também algum tempo para descansar, né? A sua voz. A voz não pode ser a voz não pode ser massacrada, né? Se você percebe que está com dificuldade, treine outra coisa. Vai pro instrumento de sopro ali, fica treinando, treina outra coisa referente à voz, mas não propriamente a questão de agudos, né? E graves, né? Então você pode exercitar outras questões. Se você tem dificuldade aí nos sax, essas paradas, é muito fácil. Pega a cifra melódica da música e começa a tocar. É muito bacana a cifra melódica, porque você não precisa saber partitura, você não precisa saber muita coisa. É só você saber as notas do sax e entender um pouco da música, né? E ali você vai tirando um som, você vai ter prazer naquilo que você está tocando, não está tocando algo aleatório, né? A não ser que fosse uma escala pentatônica, alguma coisa assim, que pode ser algo aleatório que sai bonito, né? E as flautas de bambu, né? Tudo que você faz ali, souber a flauta nativa, por exemplo, você sabendo as regras de tirar o dedo, né? Sempre você não pode pular, você tem que acompanhar o dedo um por um, tirando das frestas ali da flauta, e você sai um som bonito e você está exercitando a voz ao mesmo tempo. E outra coisa também muito boa é que a gente tem playbacks, que às vezes tem uma tonalidade abaixo, você tem playbacks que tem uma tonalidade acima. Às vezes você não consegue pronunciar a palavra da música, mas você tem que fazer alguma expressão vocal, mesmo que seja um gemido, para acompanhar aquilo, né? Você vai, ao invés de falar, eu sei, isso não sai assim. Tem que ser de acordo com a tonalidade. Você não pode jogar o que você quer. Mas se você não consegue, você vai jogar um gemido. Eu sei. E vai ficar naquilo ali, persistindo. Fica persistindo nessa, só lançando o som ali, que daqui a pouco desenvolve isso. Tá, galera? Tamo junto.